Você é um homem bom. Essa afirmação, que deveria ser um pilar de força, tornou-se talvez a fonte da sua mais profunda fraqueza. Você é paciente, compreensivo. E você aprendeu, talvez com o exemplo silencioso do seu pai, talvez com o bombardeio constante da cultura moderna, que para manter a paz no seu lar, para provar o seu amor inabalável, você deve perdoar. Perdoar sempre. Perdoar os pequenos deslizes que, como gotas d'água em uma rocha, começam a erodir a sua própria alma. A palavra ríspida, depois de um dia de trabalho, descartada como cansaço. A piada um pouco ácida demais na frente dos amigos, que você engole com um sorriso amarelo para não estragar o clima. A promessa quebrada, justificada por um "esqueci, foi mal". Mas existe uma confusão silenciosa, uma névoa densa crescendo dentro de você, não é? Uma dissonância cognitiva que te assombra nas horas vagas, quando o barulho do dia cessa e você fica sozinho com seus pensamentos. É a sensação de que quanto mais você entende, quanto mais você releva, menos respeito você recebe em troca. É um paradoxo cruel. Você se tornou uma sombra na sua própria casa, um recurso conveniente, um pilar funcional, um porto seguro para as tempestades emocionais dela, mas não um homem que ela admira, não um homem que ela deseja com aquela centelha de respeito que é o verdadeiro oxigênio da atração. Não de verdade. Você sente isso na maneira como ela te olha, ou melhor, na maneira como ela não te olha mais, na forma como suas opiniões são tratadas como sugestões facilmente descartáveis, na facilidade com que seus planos são alterados para acomodar os dela. Você se tornou o cara legal, o provedor confiável, o eterno compreensivo, e no processo, deixou de ser o homem por quem ela um dia se apaixonou. E se eu te dissesse que a causa dessa lenta e dolorosa erosão da sua masculinidade, do seu poder pessoal, não é um defeito seu, mas sim a sua maior virtude aplicada de forma equivocada? E se eu te dissesse que a mentira social que nos contaram, a de que o amor tudo perdoa, é exatamente o que está cavando o túmulo do desejo dela por você? Neste vídeo, nesta jornada que faremos juntos, eu não vou te ensinar a ser mais duro, mais frio, ou a criar conflitos desnecessários. Isso seria trocar uma fraqueza por outra. Eu vou te entregar a ferramenta filosófica da consequência calma, uma técnica de mais de 2000 anos, forjada nas mentes dos maiores imperadores e pensadores estoicos, para transformar o desrespeito em respeito, sem precisar levantar a voz, sem precisar perder a sua paz, sem deixar de ser o homem bom que você é, apenas tornando-o um homem bom e forte. Antes de mergulharmos na filosofia profunda por trás dessa transformação, eu preciso que você tenha um alívio imediato, uma ferramenta prática, acionável, que você pode aplicar hoje, na sua próxima interação. Eu chamo essa técnica de microvácuo. É enganosamente simples, e é precisamente por isso que é tão devastadoramente poderosa. Na próxima vez que uma piada humilhante, um comentário depreciativo ou um ato de desrespeito velado for feito, em vez de acionar seu reflexo condicionado de dar aquele sorriso amarelo para evitar o conflito, ou de tentar se justificar nervosamente, você vai fazer uma única coisa, uma única e poderosa coisa. Por 3 longos segundos, você vai ficar em silêncio absoluto. Apenas olhe para ela, não com raiva, não com mágoa, pois isso seria entregar seu poder. Apenas um olhar neutro, um vácuo de reação. E então, com a mesma calma com que se vira uma página de um livro, você muda de assunto ou continua a conversa com outra pessoa, como se o comentário dela fosse um ruído de fundo, irrelevante e indigno de sua energia. Você não ataca, você não discute, você não se defende, você simplesmente remove a sua aprovação. E ao fazer isso, você cria um vácuo de poder onde ela, inconscientemente, esperava encontrar a sua fraqueza, a sua reatividade. Ela esperava que você risse, que você ficasse bravo, que você se justificasse. Qualquer uma dessas reações a colocaria no controle da estrutura emocional da interação. O seu silêncio, no entanto,
a deixa sozinha com a inadequação do próprio comportamento. Esse pequeno ato, essa retirada consciente de validação, é o início de uma revolução silenciosa na dinâmica do seu relacionamento. Agora você deve estar se perguntando: por que algo tão pequeno, tão sutil, funciona com tanta eficácia? Porque esse silêncio não é um truque de manipulação. Não é ser passivo-agressivo. A passividade agressiva busca punir através do silêncio. O microvácuo busca proteger a sua dignidade através do silêncio. A intenção é a chave. Ele é a manifestação prática da primeira lição da verdade que vai te libertar. O desrespeito dela, na maioria das vezes, não é um pedido de compreensão. É um teste à sua força. Cada vez que você perdoa sem impor uma consequência, cada vez que você ri de uma piada que te diminui, você não está provando seu amor. Você está falhando no teste. Você está comunicando em uma linguagem primitiva e não verbal que ela entende perfeitamente, que você não se respeita o suficiente para impor um limite. E uma mulher, em seu nível mais profundo, não pode desejar genuinamente um homem que ela não respeita. Respeito é o alicerce sobre o qual a atração duradoura é construída. E isso nos leva diretamente ao coração da nossa filosofia de hoje, a fortaleza mental dos imperadores e generais. O estoicismo. Os estoicos, homens como Marco Aurélio, o imperador filósofo que governava o mundo conhecido, e Sêneca, o conselheiro de Nero, nos ensinaram sobre a dicotomia do controle. Uma ideia simples, mas que tem o poder de revolucionar sua vida. O universo, segundo eles, se divide em duas partes: aquilo que podemos controlar e aquilo que não podemos. O comportamento dela, o estresse que ela traz do trabalho, as palavras que saem da boca dela em um momento de raiva, estão, em última análise, fora do seu controle. Tentar controlar isso é a fonte de toda a nossa frustração e sofrimento. Mas a sua resposta, o seu silêncio, a sua calma, a sua decisão de proteger sua dignidade, isso está 100% no seu comando. A consequência calma não é uma punição emocional com o objetivo de mudá-la. É uma ação deliberada, um ato de autopreservação para proteger o que você controla, a sua dignidade, as suas fronteiras, a sua paz interior. Você deixa de ser a esponja emocional que absorve o caos dela e se torna a rocha. O caos pode bater contra a rocha, as ondas de emoção podem quebrar, mas a rocha permanece, inabalável. Agora que você entende o porquê fundamental, a filosofia que sustenta nossa estratégia, vamos construir a sua caixa de ferramentas completa. Vamos forjar, passo a passo, a mentalidade e as ações do que eu chamo de o guardião das fronteiras. Capítulo 1. O fim das desculpas. O princípio da explicação vs justificativa. A primeira e mais traiçoeira linha de defesa da tolerância destrutiva é a nossa capacidade infinita de racionalizar o comportamento alheio. Ela teve um dia difícil no trabalho. Ela está de TPM. Ela bebeu um pouco demais na festa. Sua mente de homem bom, empático e lógico, procura por motivos, por explicações. E isso é nobre. O problema é que, em sua nobreza, você confundiu duas coisas fundamentalmente diferentes: explicação e justificativa. Uma explicação é o contexto por trás de uma ação. Eu estou estressada com o trabalho. É uma informação. Uma justificativa é uma permissão implícita para o desrespeito. E por isso eu tenho o direito de falar com você desse jeito. É uma violação. O guardião das fronteiras, em sua sabedoria, aprende a aceitar a explicação, mas a rejeitar firmemente a justificativa. Vamos a um cenário prático. Pense no Fernando. Ele chega em casa e sua esposa, Mariana, mal responde ao seu boa noite, e quando ele pergunta o que houve, ela explode. Você não vê que estou exausta? Tive um dia infernal. Meu chefe é um idiota, e você chega aí todo sorridente. O antigo Fernando, o homem bom, imediatamente entraria no modo de reparação. Nossa, e amor, calma, me desculpe, o que aconteceu? Deixa eu te ajudar. Ele absorveria a agressão, validando-a. O Fernando, que se tornou o guardião, no entanto, age diferente. Ele ouve.
Ele deixa o desabafo dela acontecer. E então, com uma calma que desarma, ele separa os fatos. Ele diz: eu entendo que você teve um dia terrível e sinto muito por isso. Ninguém merece passar por esse estresse. Mas isso não torna aceitável que você direcione essa frustração para mim dessa forma. São duas coisas separadas. Percebe a cirúrgica precisão disso? Ele validou o sentimento dela. Eu entendo que você teve um dia terrível. O que a impede de escalar a briga com um "você nunca me entende". Mas em seguida, ele protegeu sua fronteira com uma clareza inegociável. Mas isso não torna aceitável. Ele não criou um conflito. Ele criou clareza. E a clareza, para uma mente feminina que testa constantemente os limites da estrutura, gera um respeito profundo. Ela pode não gostar na hora. Ela pode até tentar acusá-lo de não estar do lado dela. A sua calma em manter essa posição será o teste final. Eu estou sempre do seu lado, você pode responder. E é por estar do seu lado que eu não vou permitir que tratemos um ao outro com desrespeito, não importa quão ruim tenha sido o nosso dia. Capítulo 2. A autoridade inegociável. A fronteira do pai e do homem. Uma das arenas mais perigosas e sagradas onde o desrespeito se manifesta é na sua autoridade, seja como pai ou simplesmente como o polo masculino da relação. A sociedade moderna teme a palavra autoridade masculina, confundindo-a com autoritarismo. Mas a autoridade legítima não é sobre tirania, é sobre ser um pilar de estabilidade, um ponto de referência confiável. Quando essa autoridade é minada, toda a estrutura familiar e do relacionamento adoece. Imagine a cena, e seja honesto se isso já não aconteceu com você. Você define uma regra clara para seu filho: sem telas depois das 8 da noite. É uma regra que vocês dois, como pais, concordaram. Mas na primeira vez que seu filho pede com uma carinha de choro, ela vira para você na frente dele e diz com um sorriso conciliador: ah, amor, deixa só mais um pouquinho, coitado. Não seja tão duro. Nesse exato instante, sua autoridade foi publicamente dissolvida. Você não é mais um pilar da estrutura familiar. Você é uma sugestão negociável, o policial mau que pode ser contornado com um apelo à policial boa. O recado para o seu filho é claro: papai não manda de verdade. O antigo você, o mártir compreensivo, cederia para evitar briga na frente da criança. Ele pensaria que está sendo o pacificador. Na verdade, ele está ensinando ao seu filho que as regras não importam e que sua palavra não tem peso. Ele está plantando as sementes da sua própria irrelevância. O guardião das fronteiras não joga esse jogo. Ele jamais discute na frente da criança, pois isso seria destruir a frente unida, que é a base da segurança dos filhos. Naquele momento, ele pode simplesmente dizer com firmeza e calma: não, a regra são 8 horas. E então, ele mesmo desliga o aparelho. Mas a ação principal vem depois. A sós com ela, ele estabelece a fronteira com uma calma inabalável. Ele não acusa. Ele ensina a regra do jogo da parceria. Ele diz: o que aconteceu hoje na frente do nosso filho não pode se repetir. Jamais. Quando estamos na frente dele, somos um time. Somos uma parede de tijolos. Se você discordar de uma decisão minha, você me apoia publicamente. E depois, aqui, no nosso quarto, entre nós dois, nós discutimos, nós brigamos, nós ajustamos a estratégia. Mas para ele, nós somos uma frente única. Nossa autoridade como pais não é negociável. Ele não está pedindo. Ele está afirmando a realidade da estrutura que protege a estabilidade emocional dos seus filhos. A reação dela a isso será o próximo teste. Ela poderá dizer: você está sendo controlador. Você é muito rígido. A sua calma em manter a posição é o que definirá o futuro. Isso não é sobre controle, é sobre consistência. Nossos filhos precisam de consistência para se sentirem seguros. E eu não vou negociar a segurança deles. Mas e se esse teste, essa tentativa de te diminuir e minar sua autoridade, acontecer fora de casa, em público, na frente de outros adultos? Capítulo 3. Desarmando a humilhação pública. A técnica da remoção de palco. A humilhação pública é um limite absoluto. É uma das formas mais venenosas de desrespeito.
Um ato de agressão disfarçado de bom humor ou brincadeirinha. Vocês estão em um jantar com um casal de amigos. Você está contando uma história, talvez orgulhoso de uma pequena conquista no trabalho, um projeto que deu certo. Você está no seu momento de brilhar. E ela, sentindo talvez uma pontada de inveja, ou simplesmente por um hábito destrutivo, interrompe com uma risada alta. Ha 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 ha. Ele está todo orgulhoso, mas vocês precisavam ver a figura que ele fez tentando montar aquele móvel novo. Quase destruiu a casa. Todos na mesa riem. É uma piada, certo? Mas você sente a facada. Seu brilho foi roubado. Sua competência questionada. O antigo você, o homem bom, riria junto. Um riso sem graça, oco, enquanto morria por dentro, apenas para não criar uma cena, para não ser o estraga-prazeres. O guardião das fronteiras sabe que, às vezes, a única forma de ganhar é não jogar. Ele aplica a remoção de palco. Ele não ri. Ele aplica o microvácuo que você já aprendeu. Ele a encara por um segundo sem expressão. O sorriso dela inevitavelmente vacila, porque ela não recebeu a validação que seu cérebro social esperava. Ela esperava seu riso submisso. E então, o movimento de mestre, ele remove o palco dela. Ele não a confronta ali. Ele não diz, isso foi inapropriado. Isso daria a ela o drama, a cena que ela talvez inconscientemente estivesse procurando. Não. Ele torna o comentário dela um fantasma. Ele se vira para o amigo ao lado, ignora completamente a interrupção e diz com a mesma energia e entusiasmo de antes. Enfim, como eu estava dizendo, a parte mais desafiadora do projeto foi... A conversa continua, e ela foi deixada sozinha na ilha do seu próprio comentário mesquinho. O palco foi removido de debaixo de seus pés. A mensagem foi enviada sem uma única palavra de confronto direto. O respeito é reconquistado não com uma explosão, mas com o controle magistral da moldura da interação social. Capítulo 4. Blindando o santuário. O veto de confiança do relacionamento. Existe um espaço sagrado em qualquer relacionamento profundo. Eu o chamo de o santuário. É o lugar etéreo das suas vulnerabilidades compartilhadas, dos seus medos mais secretos, dos seus sonhos mais ousados. É o cofre onde as intimidades que não são mostradas ao mundo são guardadas. A confiança de que o que é dito no santuário, fica no santuário, é a viga mestra de toda a estrutura. Quando ela pega uma dessas intimidades, uma vulnerabilidade sua que você compartilhou em um momento de profunda conexão, e a transforma em fofoca para as amigas no almoço, ou em uma anedota engraçada para a mãe dela no telefone, ela não está apenas sendo indiscreta, ela está profanando o santuário. Ela está quebrando o selo da confiança mais fundamental que existe entre um homem e uma mulher. O antigo você talvez nem soubesse disso. Ou se soubesse, ficaria magoado, remoendo em silêncio, talvez se tornando mais distante, sem que ela entendesse o porquê. O guardião das fronteiras não permite que essa profanação passe em branco. Ele aplica o veto de confiança. Quando ele descobre a quebra, ele não grita. Ele não a acusa em um acesso de raiva. Ele cria uma consequência calma, lógica e terrivelmente eficaz. Ele se fecha. Ele para de compartilhar suas vulnerabilidades. Ele continua sendo um bom parceiro, mas o acesso ao seu mundo interior, ao santuário, é revogado. E quando ela, inevitavelmente, sentir a distância e perguntar: o que foi? Você está estranho, está distante? Ele não joga. Ele responde com uma honestidade brutal, calma e serena. O que nós conversamos sobre o meu medo de falhar no novo emprego era nosso. Era do nosso santuário. Eu soube que você compartilhou isso com outras pessoas. Eu não estou com raiva, mas eu preciso ser honesto. Eu me sinto traído. O nosso relacionamento, para mim, é um cofre. E até que eu sinta que este cofre está seguro de novo, que a porta foi trancada, eu não posso mais compartilhar essa parte mais profunda de mim com você. Minha confiança precisa de um ambiente de total segurança para existir. Isso é devastadoramente poderoso, porque não é uma ameaça, não é um ultimato, é uma declaração da consequência natural e lógica do ato dela. O acesso à sua alma não é um direito adquirido,
é um privilégio. E esse privilégio está, e sempre estará, condicionado ao respeito e à lealdade. Ela aprenderá que a chave para o seu mundo interior é o respeito dela. Capítulo 5. A maestria da ausência. A retirada estratégica como consequência final. Todas essas ferramentas que discutimos são sobre impor fronteiras com clareza e calma. Mas o que acontece quando uma fronteira fundamental, mesmo depois de comunicada, é cruzada repetidamente? Aqui entra a ferramenta mais avançada, mais difícil e, por isso mesmo, mais poderosa do arsenal do guardião. É reservada para violações sérias ou para a teimosa repetição de um desrespeito. Eu chamo de retirada estratégica. Isso não é dar um gelo como uma criança birrenta que faz beicinho. Não é um jogo emocional para manipulá-la. É uma decisão estoica, consciente e lógica de remover o seu bem mais precioso, sua presença e sua atenção, de uma situação que se tornou tóxica ou desrespeitosa. Se após você ter comunicado um limite claro, por exemplo, eu não aceito que você grite comigo, e ela, em uma nova discussão, começar a gritar, você não entra no jogo. Você não tenta vencê-la no grito. Você não tenta argumentar com a histeria. Você se retira. Você diz calmamente, sem raiva, eu já te disse como me sinto sobre gritos. Eu não vou participar desta conversa enquanto ela estiver neste nível. E você fisicamente sai do cômodo. Vai para a academia, vai dar uma volta no quarteirão, vai ler um livro em outro quarto. Você não está a punindo. Você está protegendo a sua paz. Você está ensinando a ela, através de uma ação inegociável, que o acesso a você, a sua atenção, a sua energia, é impossível na ausência de respeito. Você se torna a personificação da sua própria fronteira. É neste momento que o medo da perda vai gritar mais alto no seu ouvido. E se ela ficar com mais raiva ainda? E se ela interpretar isso como abandono? E se ela me deixar? E é exatamente aqui, neste campo de batalha interior, que ocorre a sua verdadeira e final transformação. O momento em que você encara a possibilidade real de perdê-la e sente no fundo da sua alma, pela primeira vez, que prefere a solidão com dignidade a uma companhia com desrespeito. Nesse dia, o medo da perda, o antagonista que te manteve refém por tanto tempo, morre. E o verdadeiro homem, o guardião soberano de sua própria alma, nasce das cinzas. Você entrou aqui hoje como o mártir compreensivo, o homem bom que acreditava que seu sacrifício infinito era sua maior força. Agora, você tem o mapa, a filosofia e as ferramentas para se tornar o guardião das fronteiras. Sua calma é a sua nova força. Sua presença consciente é o seu novo poder. Você entende agora, em um nível profundo, que o perdão sem consequências não é uma virtude. É um suicídio lento da alma masculina. Lembre-se sempre, o objetivo nunca foi controlá-la. A tentativa de controlar o outro é a definição da tirania e da fraqueza. O objetivo foi, e sempre será, controlar a si mesmo. Alcançar a maestria sobre suas próprias reações. O respeito que você impõe a si mesmo, através de fronteiras firmes e consequências calmas, é o único respeito que você receberá dela e do mundo. A atração e a admiração dela se tornarão um subproduto natural, um reflexo da força e do valor que você finalmente decidiu se dar. Se esta mensagem te despertou, se ela ressoou com a jornada que você está trilhando, e se você está verdadeiramente comprometido em forjar sua mente blindada, inscreva-se no canal para continuar esta jornada ao nosso lado. É a sua forma de dizer ao mundo e a si mesmo, chega de ser uma sombra. E para selar seu compromisso com esta nova filosofia de vida, comente abaixo. Eu sou o guardião. Sua declaração pública não é para mim, é para você. E ela inspira todos os outros homens que, como você, decidiram que o autorrespeito não é mais negociável.